Guignard, pintor modernista, foi uma figura complexa. Complexa porque vinha de uma fortuna muito grande que se despedaçou e com a possibilidade de ganhar muito dinheiro se prendeu à ingenuidade. É esse personagem complexo que está no livro Guignard, Anjo Mutilado, do Marcelo Bortoloni, e acaba fazendo um panorama vivo do que foi as artes plásticas no Brasil do século XX. E é sobre isso que a gente conversa nessa entrevista. Marcelo, Guinar, o Anjo Mutilado. Na verdade, você faz um livro de reportagens sobre o Guinar, né? Fazendo a biografia do Guinar, mas partindo de um pressuposto até interessante, que é o retrato de uma época do que foi o movimento artístico brasileiro, sobretudo a partir dos anos 20, quando o Guinar volta para o Brasil. Como é que foi feito esse trabalho? Quer dizer, foi um trabalho de pesquisa, é claro, mas foi um trabalho também de reportagem, né? Quer dizer, como é que foi aliar essa questão do jornalismo na biografia do Guinar? A questão do jornalismo foi mais em relação à pesquisa de fontes, né? E buscar uma pesquisa documental mais sólida, né? Porque o que havia sido escrito sobre o Guignard até esse momento era muito baseado em depoimentos do próprio artista ou depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Então, você não tinha, vamos dizer, uma segurança dos fatos. E a minha tentativa foi me cercar do máximo de documentação possível para recontar essa história com mais segurança. E é claro que encontrei uma série de inconsistências nas coisas que ele dizia, nas coisas que os amigos diziam, né? E aí eu acho que foi possível relatar, digamos assim, com mais precisão essa trajetória, né? O Guiar também ele tinha uma questão profunda, que era a questão do recalque que ele tinha por conta do lábio leporino dele, né? Que o Bandeira, inclusive, usa a expressão do anjo mutilado, né? Para falar dele. E isso, de certa forma, marcou profundamente a vida dele, como você fala, né? Do ponto de vista de uma quase marginalização, uma automarginalização, se a gente poderia usar a expressão. Quer dizer, como é que foi isso na vida do Guignard? Como é que isso, de certa forma, influenciou as atitudes dele? Na verdade, ele teve essa má formação, né? O lábio leporino nasceu com essa má formação, e isso naturalmente impacta muito na psicologia do indivíduo, né? Eu cheguei a entrevistar alguns psiquiatras, psicólogos, né, que trabalham, digamos, com essa questão nas crianças, e perguntei que tipo de impacto que uma malformação dessa pode gerar no indivíduo, né? E realmente é um impacto muito severo, porque é uma marca no rosto, é uma marca na fala, é uma marca vamos dizer, no seu contato, então, no contato com o outro. Então, mais do que um problema físico, digamos que é um problema social, assim, na interação com os outros indivíduos, né? E isso interferiu diretamente primeiro na socialização dele, porque ele tinha dificuldades de se comunicar. Depois na sua própria segurança de autoconfiança, né? Porque muitas vezes, sobretudo nas relações com mulheres, ele mantinha uma postura um pouco platônica, quase romântica, assim, talvez um pouco infantil. Agora, na obra dele, talvez isso tenha impactado também, primeiro porque em alguns cristos, numa fase mais expressionista dele, os cristos ensanguentados, figuras assim atormentadas, ele coloca o detalhe do lábio leporino no Cristo, com uma marca de sofrimento, uma marca a mais de sofrimento, né? O que é muito impactante. E também fala-se, alguns críticos já falaram, que vamos dizer, a plasticidade da obra dele, que é muito bonita, muito colorida, muito vistosa, é uma maneira de, vamos dizer, compensar uma certa imperfeição física que ele próprio tinha. Quer dizer, ele colocava
toda essa beleza na obra, uma maneira de compensar exatamente esse, vamos chamar de defeito, né? Nessa época do Guignard, ele, embora fosse de uma família muito abastada, não havia meios, vamos dizer, cirúrgicos eficazes para consertar esse problema. E ele teve que conviver com ele. Hoje, o lábio leporino é uma formação que é facilmente solucionada, né? Com cirurgia, Possível, né? né? Com cirurgia, né? Nessa época não havia. Ele teve que conviver com isso até o final da vida. Foi uma coisa marcante, né? Ele tinha uma formação profunda, né? Do ponto de vista de conhecimento de pintura mesmo, de técnicas de pintura. Ele teve um conhecimento muito profundo, ele estudou muito, foi professor de arte, mas há uma certa distorção, aí a gente poderia falar numa certa incompatibilidade entre a vida dele, que se autoflagelava tanto com a certa euforia que transferia nas suas obras, quer dizer, como foi, que era um personagem complexo que você constrói na biografia. Quer dizer, como é que foi essa complexidade, essa certa dicotomia entre a obra dele e a personalidade dele? Se fala muito da personalidade dele, que seria um tipo ingênuo, um tipo sem maldade. E isso, muitas vezes, vamos dizer, se estende para a obra dele como se fosse uma obra ingênua, sem maldade, que não é verdade, porque na verdade, ele tinha uma formação muito sólida. Ele era um pintor, um pintor com muita profundidade. Então, ainda que essa obra dele seja uma obra, vamos dizer, vistosa, uma obra bonita, talvez até fácil para o público, ela tem as suas complexidades, vamos dizer que ela representa muito bem um artista que dominava a técnica, um artista que viveu tanto tempo na Europa, que conviveu nos grandes centros, né? Se formou em Munique, viveu em Paris, viveu em Florença, né? Então ele carregava essa bagagem. Ainda que ele fosse esse pintor sofisticado, com essa bagagem toda, ele tinha uma certa personalidade assim de uma pessoa simples. Em determinada época se tentou, vamos dizer, olhar a obra dele como se fosse uma obra também simples, ingênua. Não era uma leitura correta, né? Porque existe ali toda a bagagem que ele trazia, né, desses anos de formação e, enfim, era um artista bastante complexo, né? A relação com a bebida, com Ah, uma certa despreocupação, digamos assim, excessiva com a questão da saúde, com a questão financeira mesmo, que ele não tinha qualquer trato com a questão financeira, com a própria possibilidade de sobrevivência dele, doava muitos quadros, ele, quer dizer, esse desapego, e além da questão da ingenuidade, não é? Quer dizer, sim. como é isso, né? Que é uma É, personalidade complexa também, né? exatamente assim, né? Ele tinha essa generosidade, essa questão com. Bom, ele veio de uma família muito abastada, uma família também que, vamos dizer, que gastou a sua fortuna de uma maneira muito despreocupada, né? É, ele e os pais morreram quando ele era muito jovem, então ele tinha vamos dizer, uma carência assim, uma necessidade de se agregar a alguma família, algum núcleo familiar que o acolhesse, né? E aí isso fazia com que ele fosse entregando para essas pessoas o que tinha de melhor, né? Que era a sua obra, que era a sua produção.
Ao mesmo tempo, essa trajetória acidentada, o pai se matou, o defeito, a anomalia física, o fato de ter sido abandonado pela primeira esposa, né? Isso fazia com que ele acabasse descarregando um pouco na bebida as suas, suas aflições, né? Então, era uma personalidade atormentada, né? De alguma maneira, sim. A reconstrução desse personagem, né? Porque você pega muito aquilo que a gente chama de material mais primário dos jornais, a pesquisa, buscando essas fontes mais primárias de jornais, de depoimentos pessoais de quem conviveu com ele. Foi uma reconstituição também complicada desse personagem, né? São poucas as referências que se fazem ao Guignard na própria história da pintura no Brasil, apesar dos valores que a obra dele atingiu, apesar dele estar num ponto de grandeza da Tarsila Amaral, de Cavalcante, que são bem mais, digamos assim, proclamados, né? Quer dizer, como é que foi construir trazer um pouco à tona esse personagem? Como é que foi a carpintaria desse trabalho? Eu acho que o Guignard não é um artista que está sendo agora redescoberto. Eu acho que é necessário falar isso. Assim, embora ele seja uma figura menos popular que o de Cavalcante, do que a Tarsila do Amaral, ele é uma figura extremamente respeitada e valorizada, né? Na verdade, a sua obra, ela assim, o Guignard foi um pouco apropriado por uma elite. Tanto a sua obra hoje, ela está concentrada em grandes coleções privadas, o público não tem acesso a ela, quanto as discussões, vamos dizer, mais acadêmicas ou teóricas a respeito do Guignard são feitas assim em núcleos também mais fechados. Você não tem uma popularização da obra dele. Então, ele virou patrimônio de uma elite, sendo que ele é um patrimônio nacional. Ele precisa ser mais repartido, digamos assim, né? Ele precisa estar nas bibliotecas públicas, a história dele tem que estar nas bibliotecas públicas, nos museus, né? Tem que ser apresentado ao grande público, porque ele é parte de um, vamos dizer, da história da pintura brasileira, assim, né? Ele é uma personalidade, assim, ele é um artista muito importante, que precisa ser de fato conhecido, e hoje é conhecido só para só por uma elite, talvez, né? Concentrado nesse núcleo. E aí a proposta do livro foi um pouco reconstituir essa história de uma maneira mais palatável para um público mais amplo, né? Então, tem uma linguagem mais fácil, o livro, talvez mais corrida, assim, com a intenção justamente de atrair o maior número de pessoas para essa história, porque ela é uma história de vida que é assim uma história envolvente, cheia de percalços, né, de dramas, etc., né? E o Guignard é também, pela sua obra, digamos, mais fácil, palatável, é um artista que pode ser uma porta de entrada para que pessoas que não tenham, vamos dizer, muita familiaridade com o universo da pintura se interessem pelo tema, né? Então, é fácil gostar do Guignard. Se você chega diante de uma obra dele, às vezes não é necessário tanto conhecimento acumulado para você desfrutar ali daquela obra, né? Então, é um artista que merece ser mais popularizado, e a ideia dessa construção foi justamente isso, caminhar no sentido de, vamos dizer, de tornar a história é isso, palatável para um público amplo. A devolução, digamos assim, do Guignard para a Lúcia Machado, salvo engano, né? E é uma cena muito dramática, né? Uma situação, e ele se mantém durante todo o momento
impassivo, como se aquilo não dissesse respeito a ele, embora ele sentisse, né? Percebe-se isso. O que é essa dramaticidade, de certa forma, e é a partir daí que começa uma certa explosão também, digamos assim, uma ascensão financeira do próprio artista, né? Como foi falar um pouco, reconstituir esse momento tão dramático, né? Que parte-se de um estabelecimento de um drama, né? E exatamente no momento em que, contraditoriamente, começa uma ascensão maior do artista, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar esses dois momentos ali na abertura do livro? Já foi vítima da própria valorização da obra dele, né? Foi um artista que passou a maior parte da vida com dificuldades financeiras, a obra dele não valia praticamente nada. Em determinado momento, ele já velho, dependendo um pouco, né, de favores das famílias mineiras, da elite mineira, ele se viu assim valorizado no mercado, e aí começou a haver uma disputa em torno da figura daquele velho artista, que era até então um pouco cuidado com uma certa caridade, né? A figura é o velho bêbado, etc., né? A partir de determinado momento ele passou a ser uma mina de ouro, né? Agora, isso causou uma série de complicações assim, no modo de vida que ele estava levando, porque ele tinha, sobretudo quando mais velho, né, uma certa dificuldade de lidar com as questões materiais e precisava de alguém administrar, inclusive, administrar os ganhos financeiros dele. E aí, quem que iria assumir esse papel? Assim, as pessoas ficavam enciumadas, né? Você vê, quando você via o fulano está ali gerenciando o Guinhari e se aproveitando um pouco disso, né? Enfim, causou-se um certo conflito, né, na sociedade mineira. A solução foi criar uma fundação, ele ainda vivo, uma fundação, quase um órgão institucional para administrar o Guinhar, né? Administrar esse artista, né? Aí tinha uma comissão que cuidava da saúde, uma comissão da saúde dele, uma comissão que cuidava da obra, que vendia as obras, o dinheiro ia para um banco, depositado numa conta, enfim, tinha uma contabilidade, isso era apresentado depois publicamente numa coletiva de imprensa. Então, é um artista vivo que teve essa fundação criada justamente para contornar a dificuldade que ele tinha de lidar com as questões materiais, né? Agora, toda a trajetória dele é marcada por uma série de dificuldades, né? E essa da idade adulta é mais uma delas, né? O que muda na idade adulta talvez seja justamente isso, a hipervalorização da obra, e Então, que teve consequências, inclusive, né? Depois da morte dele, que essa obra hoje está aí, como eu disse, em coleções privadas, não tem um museu que seja capaz, né, tenha orçamento para adquirir uma coleção representativa do Guinhar. Por isso que a obra dele está, vamos dizer, fechada ao grande público, né? mas é interessante porque no livro você faz um paralelo entre a vida do Guignard e a ascensão do modernismo brasileiro, da segunda fase do modernismo brasileiro, que a gente pode dizer assim, que alguns estudos críticos chegaram a chamar de o modernismo de JK, que começa ali já nos anos 50, né? Ele volta ao Brasil nos anos 20, mas é a partir dos anos 50 que começa uma ascensão maior de observação mais frequente ao modernismo brasileiro, e que ele não surfa nessa onda, digamos assim, não sendo reconhecido nesse momento. Quer dizer, o que é que há que o Guignard, seria a timidez dele, o certo desprendimento dele com a própria obra, que o leva a ser, de certa forma,
não digo menosprezado, mas menos olhado nesse momento de ascensão? Sem dúvida, né? Ele não tinha nem essa malícia, né? Nem essa coisa das relações sociais são tão importantes na hora, né, de você construir a sua imagem. Isso é uma coisa que ele não conseguia navegar muito bem nesse universo, né? Enquanto o Portinari era uma figura assim tão, vamos dizer, sabida, que né, sabia se, vamos dizer, lidar com os detentores do poder, com os detentores do dinheiro, né? Sabia se colocar, né? Sabia se colocar muito bem. Guiar não sabia se colocar muito bem. E isso certamente fez com que ele ficasse à parte, né? Ele era muito valorizado no meio intelectual, assim, das pessoas que viam sua obra, admiravam, etc., né? Mas nessa questão material, assim, quem vamos chamar para fazer o painel do Ministério da Educação, né? Não ia ser o Guiar, porque ele não estava nesse universo assim de socialização, nessa proximidade com o poder, não estava. Embora em 1944 ele foi chamado para ir para Belo Horizonte. Nessa época, Juscelino era o prefeito e ele, enfim, teve naquele começo um bom salário como professor da escola local, né? Mas aí as administrações foram se sucedendo e ninguém deu mais importância para a escola do Guiar, né? Mas ele mesmo assim tentou manter até o final essa escola, que funcionou num porão, num prédio abandonado, enfim, teve milhões de percalços, mas isso, né? Ele não teve o respaldo do poder público mineiro aí. Não tinha Também mais um mecenas Juscelino Kubitschek, né? não tinha Agora, mais ele. curioso que a gente está falando aqui no Guiar, 60 anos após sua morte, e o que fica de legado do Guiar? O que é que a gente poderia tirar de legado da vida, né? Que foi uma vida tão, digamos assim, ímpar, tão curiosa, né? Porque ele vem da ascensão de uma família muito rica, de duas famílias muito ricas, né? Da união de duas famílias muito ricas, e termina, de certa forma, com uma formação acadêmica valiosíssima, mas, de certa forma, transmitindo, não digo ingenuidade, mas transmitindo uma leveza muito grande na sua obra. O que é que fica do legado hoje? O que é que a gente pode aprender com este legado do Guignard? O Guignard, ele foi, além de, digamos, esse artista, ele foi também um professor, né? E ele influenciou uma geração de pintores que até hoje está aí, muitos estão vivos ainda, né? Então, esse legado, ele passa também por essa questão aí de ter sido um mestre, né? Um professor. Como você disse, né? Ele tem uma obra que ao mesmo tempo é simples, parece simples, mas traz todos os elementos de uma pintura mais complexa e erudita. Esse diálogo com o público mais amplo, né? Com essa construção de uma obra que é palatável, né? Eu acho que assim é um legado interessante, né? Foi um dos artistas do modernismo que talvez tenha mais potencial para ser, vamos dizer, para penetrar no público leigo, assim. Eu acho que isso é um legado. E justamente a trajetória dele, dramática como foi, ela também uma forma de atrair ou de chegar até esse público, né? Quer dizer, ele tem uma história atormentada como a do Van Gogh, né? Você vê que o Van Gogh é um pintor hoje tão conhecido, talvez por conta da existência dele atormentada, tanto quanto com relação à obra, né? E o Guignard teve essa biografia, que é uma biografia que nos ajuda a compreender não só a existência da figura, como o ambiente cultural da época, né?
um sujeito que atravessou o século XX e que vivia um terço da vida na Europa, num momento também que você tinha a ascensão de Hitler na Alemanha, ele estava lá, né? Você tinha o modernismo em Paris, ele estava lá. Você tinha o dadaísmo na Suíça, ele estava lá. Você tinha também um movimento futurista e também todo uma agitação cultural em Florença, e ele estava lá, né? No Rio de Janeiro, nos anos 30, salão revolucionário aí de Lúcio Costa, ele estava aqui participando, né? Então, ele está presente, né? A trajetória dele ajuda a ilustrar um pouco a história cultural, né? Das últimas décadas, né? De todo o século XX, né? É, Marcelo, é. muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, muito obrigado por essa entrevista e sucesso para o livro. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, viu?